E aí pessoal, aqui é o Icaro do canal Matas e o meu colega Gustavo, que fez o vídeo comigo sobre o aborto, a primeira live do canal sobre o aborto, ele me chamou para fazer alguns comentários lá numa página do Instagram, né, que vai sair eu acho que dia 19. E eu escolhi fazer um comentário lá breve, né, você tinha um curto espaço de tempo, tinha que ser bem conciso, e eu resolvi fazer algumas considerações, uma análise, né, da série Sons of Anarchy, né, Os Filhos da Anarquia. Então esse vídeo aqui vai ser justamente uma análise um pouco mais aprofundada, né, com mais tempo, embora não tanto tempo assim também, para eu falar sobre essa questão dessa série Sons of Anarchy. Então esse vídeo vai ser justamente sobre isso, ok? Então se você já começa aí curtindo, se inscrevendo no canal, compartilhando, e vamos lá para o vídeo. Homero na Ilíada nos diz o seguinte logo no início, né, no início do primeiro livro. Ele diz: "Canta-me, ó deusa do peleio Aquiles, a ira tenaz, que, lutuosa aos gregos, verdes no orco lançou 1000 fortes almas, corpos de heróis, a cães e abutres pasto." Então você pode acabar se pensando, espera aí, mas você não acabou de dizer que ia fazer uma análise da série Sons of Anarchy? Por que você está citando aí o início da Ilíada de Homero, né? E o ponto é justamente esse, né? A Ilíada, ela trata justamente, tem como personagem principal, melhor dizendo, Aquiles, né? E ela canta justamente o que eu acabei de mencionar, né? Que eu acabei de citar, que é a ira de Aquiles, né? A ira de Aquiles ao ponto da completa despersonalidade, né? Ao ponto de Atena ter que o segurá-lo, né? Ao ponto de ele cometer uma atrocidade contra Heitor, em que os próprios deuses ficam completamente escandalizados, né? E assim como a ira de Aquiles, né, na Ilíada é cantada como um fator de completa desintegração da pessoalidade, também na série Sons of Anarchy nós temos, digamos assim, uma construção narrativa, né, que conta também o percurso de um sujeito, da completa destruição e despersonalização de um personagem, no caso aqui o Jack Steller, né, por meio da violência, ok? Por meio da violência. Então, nessa medida a gente pode justamente, sim, traçar uma certa fio de unidade narrativa que une desde a literatura clássica da Ilíada a série Sons of Anarchy. E essa unidade temática é justamente a ira e a violência como um fator de desintegração ou destruição ou de desordem da personalidade humana. Então, para a gente entender melhor essa questão da ira e da violência como um fator disruptivo ou de desordem da alma humana, a gente tem que entender justamente como se dá essa paixão desordenada, que é a ira, que é a raiz da violência, né? E para isso nós podemos, por exemplo, nos voltar para as considerações que Santo Tomás de Aquino faz, tanto na Suma Teológica, no Tratado das Paixões, né, quando ele trata da questão da paixão da ira, e também algumas considerações que ele faz no De Malo. Então o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente quando se trata da ira é a consideração que Santo Tomás faz na Suma Teológica, né? Se não me engano, no artigo 1 do Tratado das Paixões, ele menciona justamente sobre a natureza da ira, que a ira é uma paixão que tem uma ordem de generalidade, não por predicação e nem por uma causalidade fundamental, mas por uma causalidade por confluência. Ou seja, a ira ela tem uma ordem de generalidade, né, enquanto uma paixão geral, na medida em que ela é uma confluência de muitas causas, né? Porque, como disse o próprio Santo Tomás nesse artigo, ele menciona justamente que a causa, de certo modo, permanece no efeito. Ok? Então, esse é o primeiro ponto, né, que a gente pode determinar sobre a natureza da ira. É que ela é uma paixão que tem uma certa ordem de generalidade, e essa ordem de generalidade se dá pela confluência de muitas causas. E devido a esse componente, né, esse componente de complexidade causal e tensionalidade que a gente observa na ira,
ela se dá, do ponto de vista dessa ordem causal, por meio de paixões contrárias. Isso se dá também porque, no que diz respeito ao aspecto formal, como diz Santo Tomás de Malo, a ira ela pode convir tanto ao aspecto apetitivo como intelectivo. Nessa medida aí nós temos um outro aspecto, digamos assim, tensional entre essas duas dinâmicas, né? E também do ponto de vista material nós temos os componentes, as determinações fisiológicas que podem estar vinculadas com o fenômeno da ira, ok? Então, nessa medida, nós conseguimos observar justamente o quê? Né? Que a ira, enquanto esse movimento do apetite sensível, no que diz respeito, obviamente, à ira enquanto vício, né? Porque nem toda ira é má, mas a gente está tratando aqui justamente da ira enquanto um vício, enquanto uma desordem, que é o ponto fundamental da série. O que nós temos justamente é que essa ira enquanto esse movimento do apetite sensível se dá justamente de uma forma desordenada, né? E é essa dimensão essa natureza tensional que a ira que radica na alma humana, a ira radica na alma humana, que é desenvolvida no decorrer da série de Sons of Anarchy. Por que eu digo isso? Porque se a gente observar, se vocês forem assistir, e eu aconselho para quem tiver interesse nesse tema, né, da violência, do ponto de vista da análise da alma humana e da tensão existencial da vida humana, é um tema muito interessante, então eu aconselho quem tiver interesse sobre isso. Então a gente vai observar justamente na série o quê? A gente vai observar nas primeiras séries, na primeira season, né, na primeira temporada, você vai ver justamente um Jack Steller ainda receoso, né, inclusive em tirar uma vida, né, em assassinar alguém, com uma série de dramas, né, com relação ao contexto de violência que ele está inserido. E essa tensão ela é ainda mais inflamada quando ele descobre um conjunto de escritos do pai dele, que foi justamente o fundador do MC, né, do Motorcycle Club, né, do clube de motocicleta. Ok? Então, o que é apresentado no decorrer da série é justamente o caminho de ladeira abaixo de uma pessoa que parece até comum, né? Uma pessoa que tem anseios familiares, que ama pessoas, que tem vontade de ajudar aquelas pessoas que ele conhece no clube, mas todo aquele contexto de violência o traga para uma dimensão, uma desordem, né, a tal ponto de a sua própria pessoalidade, a sua própria pessoa ficar completamente irreconhecível, né? Ou seja, você vai ver no decorrer da série a transformação de um sujeito comum, né, com certas tendências, né, dado o contexto de violência, mas claramente você vê ele com anseios bons. Você vai ver a transição de um sujeito comum até o estado de monstruosidade e completa insensibilidade moral, ok? Ao ponto de, no final, você tem uma mensagem que essa mensagem é tremendamente criticável, que é a morte como meio de libertação desse ambiente de violência, né? Que é uma saída completamente estúpida e burra da que o escritor, infelizmente, apresentou, né? Embora tenha algumas pontuações, por exemplo, quando aparece, me parece que a figura de vez em quando aparece um mendigo, né? Aparece no decorrer da série. Me parece que aquele mendigo é justamente um signo, um símbolo indicativo de Cristo, né? Que a todo momento aparece em momentos críticos. Mas, de forma geral, a gente pode dizer que claramente a resposta que a narrativa, né, que o escritor fez, ela é descabida porque ela deixa transparecer, em certa medida, a morte como meio de libertação. Ok? Então, isso é problemático, tremendamente problemático. Mas o que é importante é entender o seguinte, né? O tema central da série é justamente
a questão da ira e da violência como um fator de desordem da alma, e não só um fator de desordem da alma pura e simples, mas como um fator de despersonalização, ou seja, a violência como um componente de completa destruição da nossa pessoalidade, ou seja, nós como nos envolvemos, né, num ambiente de violência, e principalmente no contexto lá de um ambiente de violência extrema, nós somos tragados por nossa personalidade é tragada e destruída a tal ponto que nós já não, a cada ato de violência, né, a construção de um hábito, de um vício fundado na ira, nos leva justamente à completa destruição da nossa personalidade humana, da nossa pessoalidade, né? E esse é o ponto fundamental que une justamente tanto alguns tópicos do Aquiles na Ilíada e do Jack Steller na série Sons of Anarchy, né? Então basicamente é isso, pessoal. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam no canal, qualquer dúvida comente, compartilhe aí nos grupos, nas redes sociais, etc, etc, né? Então basicamente foi isso. Um abraço a todos e até mais. Peço desculpas aí pela demora aí nos vídeos, né? Eu tive alguns problemas pessoais, por isso que eu não gravei, mas um abraço aí e até mais.